Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Hoje eu recebo, na temporada Minas S.A. sobre lideranças, o CEO da Farmax, Ronaldo Ribeiro. A Farmax é uma indústria de cosméticos e produtos de limpeza. E o Ronaldo vai contar um pouco mais sobre essa indústria que está em Divinópolis, aqui em Minas Gerais, tem quase 43 anos e está crescendo muito. Tem quase 1.000 funcionários, vende 200 milhões de produtos por ano e teve uma receita líquida no ano passado de 380 milhões de reais. E a meta para Ronaldo performar ainda mais é chegar a 1 bilhão de reais por ano, receita líquida, gente. Então é sobre tudo isso e muito mais, sobre liderança, mercado, esse mercado da beleza que não para de crescer, é que a gente vai conversar agora com o Ronaldo Ribeiro. Ronaldo, muito obrigada por estar aqui na Minas S.A., nessa temporada tão legal que é sobre lideranças. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado a você pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui. Tomara que a gente tenha uma conversa aí boa e relevante para a nossa audiência. Com certeza. E o Ronaldo, gente, ele é de Minas Gerais, nasceu em Lagoa Santa, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Você estava me dizendo que seu pai lê o jornal Sim, todos os dias, todos né? Os dias, lê um jornal lá impresso, Jornal O Tempo. Que legal! Exatamente. O Jornal O Tempo é parte da nossa família, parte da rotina diária da casa dos meus pais. Ronaldo. Como é que é o nome do seu pai e da sua mãe? José Ronaldo é o nome do meu pai, né? Por isso que eu trago o Ronaldo aí. E minha mãe se chama Eurete, um casal incrível. Claro que eu sou parcial para falar, mas me educaram de uma forma que eu agradeço muito, né? Muito, a gente estava falando agora há pouco. Da liderança que eu acho que eu exerço, dos valores que eu tenho, sem dúvida, herdei dos meus pais. Você, Ronaldo, você não deixa de falar sobre o seu passado, não é? Quer dizer, uma família simples que teve que lutar, sua mãe ia a Divinópolis comprar roupas, né, nas indústrias que tem lá para vender, sacoleira, seu pai também muito trabalhador. Como é que foi essa sua trajetória, que eu acho que é uma coisa que marca a vida de qualquer executivo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quem eu sou hoje é fruto dessa jornada de vida que eu tive, né? Então, começando lá pelos meus pais, né, criança educado por eles, vê-los trabalhando, vê-los se esforçando, vê-los sonhando mais, né, para os filhos, oferecendo condições melhores para os filhos, era algo inspirador. Eu não sabia que a palavra era essa ainda, né? Hoje, quando a gente fala de liderança inspiradora, era isso. E, sem dúvida, foi um exemplo muito importante para mim. A gente tinha, claro, comida em casa, nunca faltou nada, mas a gente lidava, às vezes, com a escassez, né? A gente, às vezes, queria algo e não podia naquele dia. Hoje, por exemplo, quando eu olho para o mercado, quando eu olho para a gente com essa necessidade de crescer, e às vezes tem escassez de recursos, eu falo, gente, escassez de recursos a gente já viveu nas nossas vidas pessoais, né? A gente sabe como lidar com isso. Então, a gente tão importante receber o não é? Sem dúvida. Muda completamente, né? Completamente. Seja para a educação dos nossos filhos, né, a nossa educação, e seja no mundo corporativo, porque se você para no primeiro não, você não vai conseguir muita coisa na vida, né? Quantos nãos nas nossas vidas a gente recebeu, né? E eu acho que o importante, na verdade, é o contrário, assim, tendo esse caminho se fechado, qual outro que se abre? Me lembro, por exemplo, da minha jornada de mundo corporativo, eu fiz um processo de seleção para trainee, né, numa companhia multinacional, que eu queria muito, e não passei. Eles queriam um perfil muito agressivo, eu não era, fizeram bem em não me escolher. Entendi que uma porta se fechou, né? Mas eu podia ser contratado de uma outra forma. Eu falei, opa, tudo bem, a porta dourada não se abriu, vamos na portinha de madeira, mas o caminho depois dali sou eu que escolho, eu que vou batalhar e eu vou mostrar para eles que vale a pena, né? Então acho que tem disso, sabe, dessa resiliência, né, que a gente chama hoje, de ouvir nãos e de seguir adiante com os caminhos que se abrem. Porque senão o Ronaldo Ribeiro não teria saído de Lagoa Santa, não teria feito engenharia química na UFMG, não teria trabalhado numa grande multinacional, ter morado em vários países, não é, Ronaldo? Sim, sem dúvida. Eu costumo falar com o meu time, que
acho que tem pelo menos duas coisas que nos movem, né? Os medos e os sonhos. O medo, claro, ele te move até quando ele acaba, né? Eu brinco que quando você está na rua e um cachorro sai correndo atrás de você, como saiu correndo na minha infância, o negócio certo. Eu corria um pouco, o cachorro parava e ali eu parava. Para eu sair de Lagoa Santa, por exemplo, e morar em Nova York, numa expatriação, é o sonho, né? Foi o sonho que me levou adiante. Então era o sonho de viver novas culturas, o sonho de aprender, e o sonho te impulsiona a fazer o que parecia muitas vezes impossível, né? Essa história, e eu acho que fico feliz de contar a minha história, não por ser alguém melhor, muito pelo contrário, mas por inspirar outras pessoas. Porque se eu me apresentar hoje, por exemplo, como CEO de uma companhia grande, muita gente se desconecta dessa história, fala, bom para ele, mas eu não sou, então não consigo fazer, né? Eu prefiro contar a minha história de um filho normal, de uma família normal, que estudou em escola pública, né? Que essa é a minha história, que depois me esforcei muito para passar num vestibular de escola pública, que foi a UFMG. Entrei como estagiário numa companhia, me esforcei bastante para ser contratado, e aí depois de esforço e de muita ajuda, de muita gente, de trabalho com parceria, eu fui crescendo, né, na minha carreira. Mas eu acho muito importante entender que esse sonho pode te levar além do que parecia razoável, e só você sabe o potencial que você tem, né? Ouvir das outras pessoas, você não vai conseguir, isso não vai dar e tal, eu acho que ela sempre vai falar da perspectiva dela, do que ela viveu. Você sim sabe do que você é capaz. E esse sonho, né, sonhar com um futuro melhor, sonhar em propiciar algo melhor para as pessoas, eu acho que é fundamental. Seja, de novo, na sua família, né, porque você inspira outras pessoas, seja no mundo corporativo, a gente precisa liderar inspirando as pessoas, né? As pessoas precisam acreditar que estar com você é uma ótima opção e te leva para um futuro melhor, ao qual elas queiram pertencer. Ronaldo Ribeiro, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças, em mais um episódio. Ronaldo é o CEO da Farmax, essa indústria que fica em Divinópolis, de produtos de beleza e produtos aí de limpeza em geral. E, Ronaldo, você, antes de estar na Farmax, ele é CEO há 5 anos da Farmax, você passou pela Unilever, teve uma experiência incrível, né? Sim. Você passou por vários setores lá, como é que foi? Não é? Teve oportunidades fora, claro. Foi para a Suíça até, inclusive, né, seus filhos nasceram lá. Sim, né? sim. Era para você ter ficado lá, não é não? Sim. Eu trabalhei na Unilever por 18 anos. Sou muito grato, é a minha escola de gestão, né? Sou muito grato à companhia. Desses 18 anos, eu trabalhei 10 anos no Brasil e 8 anos fora do Brasil. Então, eu morei no Brasil em lugares diferentes. Aqui, trabalhava em Vespasiano, que também é pertinho. Também. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Recife, né? Adoro o Nordeste, um povo muito bacana. Depois saí do Brasil, fui morar no México. Depois do México, morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra e morei na Suíça. Nossa, então você teve uma experiência fantástica, assim, de muito boa. Relação de cliente, não é? Mercados, não é? O que funciona e o que não funciona, não é? Essa diversidade, me perguntou das áreas, né? Eu trabalhei muito tempo na área que a gente chama de supply chain, que é a cadeia de abastecimento, então as fábricas, o planejamento de como abastecer os clientes. Logística e tudo, Logística, né? Exatamente. Quando eu saí do Brasil, eu fiquei mais próximo da estratégia do negócio. Então, por exemplo, na Inglaterra, eu era o diretor global de desodorantes. A gente desenhava como abastecer o mundo dos desodorantes daquela marca, né? Qual fábrica abasteceria quais países. Eu acho que passar por áreas distintas me deu, por exemplo, uma perspectiva mais ampla de negócio. Passar por culturas distintas desses países, né, me deu habilidade para lidar com pessoas de culturas diferentes, com entender perspectivas diferentes de clientes, de fornecedores, né, de outros stakeholders, acionistas, por exemplo. E isso é uma jornada em que você vai observando, aprendendo e tentando colocar em prática. Ajustando, consertando. E consertando, exatamente. Porque as pessoas às vezes têm uma noção, não é? Tão equivocada, não é, Ronaldo? Não, ele já chegou lá e já não erra mais, não. Ele já é pago para isso mesmo, para performar o tempo inteiro. E a gente sabe que não é assim, não é? As pessoas elas têm altos e baixos e o mercado também, não é? Claro, super. Ainda mais no Brasil. E é importante isso, porque se você se coloca num cenário em que você é um super-herói, por exemplo, né? Acho que tem pelo menos 2 erros. O primeiro é que a jornada do super-herói ela é isolada, sozinha. E a gente não faz nada sozinho no mundo corporativo. A gente precisa das pessoas, sabe? As pessoas que estão no seu time, seus clientes, fornecedores. É uma jornada coletiva. Você precisa do outro. Não tem outro jeito.
além disso, o super-herói ele não erra nunca, né? E a gente erra um monte, a gente é vulnerável. Eu acho que mostrar-se vulnerável, eu gosto muito de ler, né? Eu gosto, adoro literatura. E tem uma frase do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que fala de a humanidade ela é imperfeita, né? E essa imperfeição é que conecta, né? O ser humano ele é imperfeito por natureza. Então, quando você se mostra vulnerável, imperfeito, você se conecta com outros seres humanos, né? Outras pessoas querem se aproximar de você. E aí, claro, você gera um time, você gera negócios, aí vai. Mostrar-se como super-herói infalível, você afasta as pessoas. Naquele pedestal, né? não é? Exato, inatingível. Porque quem é assim, né? Ninguém. Se eu me apresento assim, você fala, né, eu não sou. Então, não existe essa conexão, né? E acho que é um grande equívoco, principalmente de quem lidera, né? A gente está falando de liderança. Quem lidera de um pedestal, né? Quem lidera, por exemplo, na minha opinião, tá? Não tô falando que é a verdade absoluta, é só a minha experiência, a minha perspectiva. Quem lidera de uma sala fechada, com uma porta fechada, com né? ar-condicionado, com ar-condicionado, maravilhoso. quem se coloca num lugar de privilégio, né? Eu acho que afasta as pessoas, e afastar as pessoas é o que você pode fazer de pior quando você lidera um time, né? CEO da Farmax, Ronaldo Ribeiro, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças. Ronaldo, você não quis ficar na Unilever, teve um outro projeto de vida e voltou para o Brasil. Né? Aí você já voltou logo para a Farmax? Você já entrou logo na Farmax? Te conto um pouco. É primeiro um processo decisório voltar para o Brasil. Né? A gente conversou bastante. A gente teve 2 filhas, né? Uma nasceu nos Estados Unidos, outra na Suíça. Já estava 8 anos fora do Brasil e tem uma decisão, voltar ou não. Como é que é o nome delas? Giovana, a mais velha, e Gabriela, a caçula. E da sua mulher? Patrícia. Patrícia. Então, esse processo decisório de voltar ao Brasil, para a gente passou exatamente por poder conviver com família. Para mim, família tem uma contribuição enorme na formação do ser humano, né? Você falou que são 16 tios, né? 16 tios. Gente! E uma delícia! Ai, que uma legal. Quantidade de primos infinita. Todos são leitores, acho, do tempo, então vocês vão ter um crescimento aqui nessa. E eu acho uma delícia, assim, porque a gente conhece um amor realmente verdadeiro, né? Um amor que te traz todas as verdades, quando você está fazendo coisas boas e quando você não está, né? Sim. E a gente aprende a lidar com essa diversidade hoje tão necessária, né? E essa família extensa me ensinou muito. Então, a gente decidiu voltar, colocar as crianças para conviver com os avós, ter afeto, afeição, amor, e também lidar com as diferenças sociais, né? Por exemplo, no Brasil, que infelizmente a gente ainda tem tamanha desigualdade. Ser expatriado na Suíça nos colocou num lugar de privilégio muito grande. Eu achava que criar 2 crianças naquela situação tão privilegiada seria restringir de uma possibilidade mais ampla de desenvolvimento humano. Então a gente voltou, só que ao voltar, eu ainda trabalhava pela Unilever e eu decidi sair porque eu achava que eu poderia influenciar mais cuidando de um negócio como um todo, né? Não só de uma área específica como era o caso de supply chain. Meu primeiro movimento foi sair da Unilever e ir para o Boticário. Eu trabalhei no Boticário quase 2 anos. Outra empresa fantástica uma também, empresa né? fantástica, assim, um fundador incrível, né? Muito O produto Miguel, feminino. o Arthur, sócio dele, uma pessoa impressionante, né? Aqueles 2 me ensinaram muito, me inspiraram muito do ponto de vista de liderança e foi a primeira vez que eu trabalhei numa cultura familiar, né? De uma empresa familiar, a qual eu atribuo um valor incrível. Assim. Eu aprendi muito com a empresa multinacional sobre processo, sobre gestão e aprendi muito na empresa familiar sobre trato pessoal, sobre essência de negócio, sobre visão de longo prazo, porque o fundador, a história de vida dele se mistura com o negócio. A vontade da família, né? Exatamente. Mas aí em 2018, quando eu fui convidado pelos fundadores, uma família que eu tenho enorme carinho, família que fundou a Farmax em Divinópolis, eles me convidaram então para ir para a Farmax e aí sim cuidar do negócio como um todo. Para mim, do ponto de vista de carreira, era muito importante, né? Era meu sonho. E ele naquele momento, então eles saíram da operação, foram para o conselho e eu fiquei no lugar deles. Então esse é o movimento das empresas e aí desde 2018, então 5 anos à frente da Farmax. Um privilégio, uma honra. Que legal. Gente, hoje eu estou recebendo na temporada Minas S.A. sobre lideranças, Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax. Está falando aí sobre esse mundo do varejo multinacional, liderança, empresa familiar. E a gente vai entrar um pouco agora nesse mundo da Farmax. Eu já conheço a Farmax, fiz uma entrevista com a Flávia em 2013, já eram empreendedores assim na veia mesmo,
querendo fazer a indústria de Divinópolis crescer cada vez mais, já com fábrica de embalagem lá dentro, verticalizando o negócio. Então, é uma empresa que é um orgulho mineiro. E o Ronaldo Mineiro também, né, voltou para Minas e está nessa liderança da Farmax há 5 anos. Ronaldo, agora a Farmax tem um outro escopo, um outro jeito de ver o mercado, dinheiro novo, né, para crescer mais rapidamente. O que nesses 5 anos assim você já avalia da sua trajetória lá dentro? Que você entrou, a Farmax era uma e agora ela já está uma outra, né? Perfeito, Primeiro, eu acho que é muito importante dar valor para a história que foi construída. Né? Foi o que eu tentei fazer ao chegar e é o que eu sugiro às pessoas que estão nos assistindo que façam essa transição, porque, na minha opinião, só tem direito de tocar adiante quem respeita a história construída até ali. Né? Isso então, é verdade. Quando eu cheguei, a companhia já tinha 38 anos. Ela já tinha um legado no mercado, não é? Enorme. A reputação, né? Já tinha uma história, já tinha os produtos, as marcas, né? E eu, pelo menos, me coloquei num lugar que eu só poderia tocar aquela história adiante se eu respeitasse isso, né? Esse legado, a família, né? É a humildade, não é? Que um CEO também precisa ter, não é, Ronaldo? Fundamental, porque... tem uma frase até, acho que do século XIII, se não me engano, ela é atribuída a Newton, mas ela não é de Newton. Newton veio depois. Que fala que quando a gente chega agora, a gente consegue enxergar adiante. Seria muita presunção nossa achar que a gente consegue enxergar adiante porque nós somos gigantes, né? Na verdade, nós somos anões, chegamos agora, mas nos apoiamos nos gigantes que vieram antes, né? Essas pessoas, por exemplo, quando eu cheguei à Farmax, que tocaram a companhia durante 38 anos, eles sim são gigantes, né? Eles começaram do zero, né? Sem recursos, porque era uma família tentando sustentar seus filhos, né? Pequenininho, e aí vai crescendo, 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 até me entregar, por exemplo, uma companhia que já faturava mais de 100 milhões de reais, né? Empregando mais de 600 pessoas no interior de Minas, vendendo produto no Brasil inteiro. Ele sim merece um respeito enorme, né? O que a gente fez de lá em diante foi respeitar esse legado e manter essa história de sucesso adiante. Então, o que eu acho que é importante nessa transição? Primeiro, então, esse respeito, entender o que tem de valor ali, entender... muitas coisas vão mudar sempre, né? Mas entender o que não vai mudar. Então, por exemplo, o cuidado com as pessoas não pode mudar, né? É preciso crescer, mas sem perder a essência, sabe? Das relações... A alma mesmo, né? Exato, porque senão vira uma companhia qualquer, né? Uma companhia... que vende produtos, né? Que não tem um diferencial e aí ela vai ser engolida por outras. Com certeza. Né? O que te diferencia é a sua história, né? Quando você se apresenta como pessoa, você conta a sua história de vida, né? Quando nós nos apresentamos como companhia, a gente precisa ter uma história, né, para ser contada. Sim. E essa história é que perpetua a companhia. Então, isso não mudou, isso... Quando eu tiver lá, a gente vai manter, a gente precisa manter, né, porque essa história... O que muda? Acho que muda o jeito de tocar a companhia muda, porque quando você tem uma empresa menor, as startups, né, que se diz agora que estão surgindo, você tem o fundador, as pessoas que criam a empresa, eles conhecem tudo, é uma empresa pequena, né, todo mundo sabe de todas as coisas, a empresa vai crescendo, é necessário estabelecer processos, né? É necessário estabelecer uma governança. O caixa já está um pouco maior, mais robusto, né? Exatamente. Então dá para ir adiante, dá para olhar um pouco mais no horizonte. Você consegue investir mais, você consegue investir, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, né? Nas marcas, você consegue criar um time de vendas, enfim, você consegue ganhar estrutura. Então, acho que a mudança dos últimos 5 anos é uma mudança que passa por novos processos, por colocar as áreas diferentes para trabalhar juntas, né, através de processos que unificam, um olhar, por exemplo, para um crescimento acelerado, porque com a mudança do controle acionário, né, entra um fundo de investimento e ele quer acelerar o crescimento dessa companhia. Agora a Farmax é da 20. 20 Partners é um fundo de investimento brasileiro, né, que é listado na Nasdaq, a bolsa americana. Aqui no Brasil ainda não abriu o capital, não. Não, é um capital aberto na Nasdaq, que tem os mais altos padrões de governança e que entraram porque, de novo, né, reconheceram esse legado dessa companhia e viram um alto potencial de crescimento. Então nos deram um desafio de triplicar essa companhia em 5 anos. Esse é o desafio que a gente tem. Muito bom. Ronaldo Ribeiro, hoje na temporada Minas S.A. sobre lideranças, aqui falando sobre a Farmax. E aí, Ronaldo, a Farmax está instalada em Divinópolis. Sim.
ela está numa área de 60 mil metros quadrados, Sim. Muito grande essa área, Grande. né? Dá para crescer muito ainda. Sim. Você me falou que são 30 mil metros quadrados de área construída. Isso. Só que, antigamente, interessante, a fábrica, quando ela ia crescer, ela precisava expandir em área, não é? Sim. Aí a gente falava, nossa, tem área para caramba, né? Espaço nominal para crescer, né? Sim. Agora não, ela tem um crescimento mesmo por automação, ali mesmo vocês vão aumentando a produtividade no mesmo espaço, né? Isso aí. Como é que é assim? Como é que vocês estão vendo essa fase? Acho que conversa um pouco com essa agenda de ESG, né, que tão conhecida agora no mercado, que é de como crescer, mas garantir que você impacta positivamente a sociedade através de uma boa governança e sem impacto ambiental destrutivo. A gente consegue crescer na mesma área já ocupada, primeiro maximizando a eficiência dos equipamentos, né, dos ativos que a gente tem, que é muito importante. Então a gente implementou na Farmax uma metodologia de excelência de manufatura, trazida pelos japoneses, bastante conhecida no sistema Toyota de produção, em que a gente utiliza do ativo, né, da máquina, o que ela tem de máximo, né? E isso passa pelo desenvolvimento das pessoas. Ou seja, o produto vai ser o mesmo, né? Exato. O bronzeador que eu compro lá da Sunless, ele vai ter o mesmo volume, a mesma receita. Exato. Porque ele passa por uma máquina, não é? Ele não tem tanto a intervenção humana ali para fazer o produto. E no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, em 1 hora, se antes a gente produzia, vamos dizer, 100 unidades, a gente, através de melhorias, consegue produzir 150 unidades. Então a gente consegue mais, né, extrair mais valor naquele mesmo tempo da mesma máquina. Essa é uma forma. Uma outra forma que a gente tem crescido também é de trazer máquinas mais velozes, né, aproveitando o desenvolvimento da tecnologia, trazendo nova tecnologia para o nosso parque industrial. Vocês têm que importar essas máquinas ou já encontra alguma coisa no Brasil? A gente tem já no Brasil, né, algumas, outras ainda são importadas, depende um pouco da especificidade aí de cada linha, né, do processo sem envasadura, sem encaixotamento, mas o Brasil tem se desenvolvido bastante e a gente, sempre que possível, a gente incentiva a economia local, acho que é uma forma da cadeia de produção toda se beneficiar. E uma coisa que a Flávia já me falava lá em 2013 é que eles já tinham feito uma fábrica de embalagens, porque eles perdiam muito no custo, não é? No caixa, para ter que comprar a embalagem. Essa fábrica de embalagens, ela continua lá? Continua lá. Aliás, na história da Farmax, acho que essa é uma das decisões, de várias decisões acertadas, essa é uma delas, né? A Flávia, um beijo para a Flávia, representante da família, né? Os pais decidiram em um momento, qual que era a ideia, né? Eles viam, acho que a Farmax, como propósito, pensa em levar produtos de alta eficiência, alta entrega para todas as pessoas. Quando a gente fala de todas as pessoas, isso inclui também, claro, um foco especial para a base da pirâmide social brasileira. Democratizar o produto. Exato. E para isso você precisa ter um preço acessível, né, na ponta. Mas palatável aí para o bolso da baixa renda, né? Exato. Assalariado. E para isso, se você pensa na sua cadeia de produção, que tem, por exemplo, fazer embalagem, rotular a embalagem, envasar, se você tem toda essa cadeia, você consegue ter um custo menor e oferecer um preço menor para a consumidora, né, que está na ponta. Então foi uma decisão sábia, a gente consegue, claro, né, ser muito mais competitivo em preço por causa disso. E além no volume, né? Se aumenta o volume e diminui a margem de lucro. Exato, e traz no volume... Ideologia da Farmax. Isso. E além disso, nos dá velocidade de resposta ao mercado. Então, por exemplo, se o mercado tem uma nova demanda, eu vou te dar um exemplo. Na pandemia, né, a Anvisa liberou a venda de álcool líquido para o varejo farmacêutico. Esse item não existia, nenhum de nós tinha, porque não era possível vender, não era possível vender. Não era permitido, né? Vender na fábrica de cosméticos, fazer álcool líquido. Isso aí. Então, de quando ela liberou para quando saiu a primeira carreta nossa cheia de produtos, a gente demorou 30 horas. Por quê? Vocês só viraram a chave lá da máquina, ela fazia qualquer tipo de produto, A gente desenhou a partir do que a gente já tinha, né? Então, por exemplo, a gente tinha um frasco, a gente falou, vamos aproveitar esse desenho de frasco que a gente tem. A gente mesmo fabricava o frasco, né? A gente mesmo identifica o frasco e a gente mesmo envasa, então é muito mais rápido para a gente atender ao mercado do que seria, por exemplo, se a gente tivesse uma cadeia mais complexa, né? Então, essa decisão de ter a fábrica de embalagem hoje nos dá duas vantagens competitivas: preço e também agilidade e tempo de resposta ao mercado. A Farmax, ela passou no tempo da pandemia 2020, por exemplo,
produzindo basicamente álcool líquido, a gente pode dizer isso? Assim, mais de 50% da produção virou a chave para isso? Durante um momento, sim. Eu me lembro que era março, se não me engano, 18 de março, quando né, começou mesmo. Exatamente. A gente acompanhava, a gente sempre acompanha, a gente fica bastante atento aos outros países, no mercado externo, né? A gente tinha visto, claro, na China, depois a gente viu, quando chegou em Milão, teve um fim de semana, morreram 137 pessoas em Milão. Eu tinha morado próximo, né, da cidade, entendo que eles têm uma infraestrutura hospitalar incrível, então a gente entendeu que tinha algo maior ali, né? E aí no início do início da declaração da pandemia aqui, era até uma forma da gente devolver para a sociedade um benefício, sabe? A gente precisava ajudar a sociedade. E a gente falou, olha, não tinha álcool em gel, né? A demanda era muito superior ao que a gente conseguia entregar, ao que o mercado conseguia entregar. E a gente falou, vamos parar de fazer alguns produtos de cosmética, porque agora a necessidade básica da sociedade é se cuidar, é se prevenir né, do Covid-19. Então a gente parou de produzir alguns dos nossos principais itens, como removedor de esmaltes, e voltou a nossa produção para álcool em gel. Quando depois a demanda começou a voltar, a gente voltou também. Eu acho que o parque industrial da Farmax é bastante flexível. Então nos dá a opção de entender a demanda do mercado, a necessidade do mercado, e atender com velocidade de acordo com o que os nossos consumidores precisam mais. Temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu estou recebendo Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, indústria especializada em produtos de beleza e produtos de higiene pessoal. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Hoje eu estou recebendo Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, indústria na fabricação de produtos de beleza e de higiene pessoal. Ronaldo, aí agora, a gente já está num outro momento, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Respirando novamente aí, desenvolvimento, investimentos. E a Farmax ela está num momento de expansão, tanto do Parque Fabril quanto esse crescimento inorgânico, fazendo aquisições, com planos aí bem robustos, né? Sim. Me diz aí, esse plano anual, como é que ele está no crescimento da fábrica? Sim. Ela vai se expandir em número de funcionários, em volume de produtos, né? Vocês já produzem 10 marcas, 450 produtos. Sim. Deixa eu ver se eu estou com a cabeça boa. 200 milhões de produtos por ano. Sei. E isso vai passar para quais números? Me conta. Então, a gente crescer é ótimo, né? É uma delícia, né? Acho que como a gente acredita na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como a gente atende os consumidores, o nosso crescimento significa um impacto positivo para a sociedade. Para toda a cadeia de fornecedores, para a geração de renda, emprego, isso, né? Bom arrecadação de impostos, para a empresa também. Exato, né? Acho que todo mundo se beneficia. Lindo, eu também acho. Então a gente espera esse ano, sonha e colocou como meta pelo menos 20% de crescimento em relação ao ano passado. O ano passado foi o melhor ano da nossa história, né? Então crescer 20%. No resultado financeiro? No resultado financeiro. Ou seja, 380 milhões de receita líquida ano passado. Isso, né? A gente espera aproximadamente 450 milhões esse ano, é o que a gente tem de sonho, né? De meta. E aquela meta de chegar a R$1 bilhão é até quando?
até 2026. Ela tem, além do crescimento orgânico, o crescimento inorgânico também, né? Daqui a pouco a gente pode falar do nosso plano de fusões e aquisições em receita líquida. E aí, de colaboradores, a gente tem lá na Farmax quase 1.000 colaboradores. Quase 1.000, isso aí. Essa expansão aí em volume de 250 milhões de produtos por ano, vocês querem chegar a quantos produtos? A gente deve primeiro trazer mais colaboradores, né? A gente espera empregar cerca de mais 100 pessoas esse ano, que a gente espera, essa geração de novos empregos. Além disso, a gente deve saltar de um patamar de cerca de 200 milhões de unidades para aproximadamente 240, próximo de 250 milhões de unidades por ano. É o nosso desejo aí de crescimento. Isso também nos próximos 3 anos ou esse ano já, 2023? Esse ano a gente já deve alcançar esse patamar aí entre 220 e 250 milhões de unidades, é o que a gente está desenhando. É um crescimento que passa por volume, né, como eu estou descrevendo aqui, e também por novos produtos. A Farmax cresce bastante por inovação, então a gente espera trazer ao mercado cerca de 50 novos produtos. Então a gente se beneficia, se alimenta aí de fontes diversas de inspiração para desenvolver os nossos produtos. Majoritariamente a gente realmente olha para as necessidades da consumidora, avalia essa jornada dela de consumo do dia a dia e oferece. Algumas vezes a gente oferece produtos que eventualmente já existam, mas num preço que ela não consiga acessar. Outras vezes produtos que nem existam ainda e que a gente se sente desafiado a desenvolver, porque a gente considera que é importante para a consumidora. Qual que é o carro-chefe atualmente da Farmax? Hoje a gente tem 2, eu diria principalmente, né? Um dos carros-chefes é proteção solar. É a marca Sunless, né? É ótima, viu? Obrigado. Passeio, toque seco, gente, não fica melecando assim na pele de mulher. A gente é muito chata com isso. Eu estava numa reunião ontem com o meu time e a gente ficou feliz em ver que Sunless é a marca de proteção solar, né, mais vendida, por exemplo, no nosso estado de Minas Gerais. Olha que hoje legal. No canal farmacêutico, né? E a gente fica muito feliz, né? Tem muito orgulho. E Minas é mercado teste, né? Deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar. Inteiro. É uma marca que cresce muito, né, no Brasil. Hoje, no Brasil como um todo, depois das marcas multinacionais, é a primeira marca do Brasil, né? A 4ª marca do mercado. Que legal então, isso. Essa pra gente nos ensina muito, né? A gente está aprendendo junto aí esse crescimento, esse fortalecimento da marca. Ou seja, tem espaço para crescer, então. Tem muito espaço para crescer. A gente acredita muito na nossa linha de proteção solar e de crescimento. A gente tem também uma linha toda de cuidados com a pele, então, que é uma marca que se chama Hidraderm. A gente está lançando, por exemplo, já lançou recentemente uma linha de dermocosméticos, né, Hidraderm, porque a gente acredita que essa é uma categoria que as consumidoras têm necessidade de uso, mas ainda ela tem um preço muito alto, né, dependendo da marca que você consome. Então a gente desenvolveu uma linha que atende essas necessidades e num preço mais acessível, Hidraderm para dermocosméticos. Esses são 2 carros-chefes. Além, claro, do que a gente já é conhecido há bastante tempo, da linha, por exemplo, de removedor de esmalte, você me falou que você é consumidora. E é bem mais barato que as outras concorrentes gigantes, né? E a gente tem também, um braço todo de negócio que a gente chama de um braço farmacêutico, que são itens de medicamentos, mas sem prescrição médica. Por exemplo, soro fisiológico, né? A gente deve ter pode hoje... comprar. E é uma liderança nacional, a gente está presente em uma grande quantidade de farmácias, liderando o mercado de soro fisiológico, entre outros. Então, como você disse, né, são 450 produtos, um portfólio bastante diversificado, mas esses são os carros-chefes, né, os produtos que mais se destacam. Como é que é o ticket médio, assim, de quem compra da Farmax? Vocês têm um levantamento, assim? Então, depende muito da categoria, porque as categorias, por exemplo, de soro fisiológico, removedor de esmalte, tem um ticket médio menor, as categorias de proteção solar, de dermocosméticos, têm um ticket médio maior. Mas sempre é desenhado para levar esses produtos para todas as pessoas, né? Quando a gente, por exemplo, entra no nosso funil de inovação, é um produto a ser desenvolvido, a gente considera o preço que ele vai chegar na ponta, né, para ser oferecido à consumidora. Porque para a gente realmente isso é um ponto bastante importante, né? A gente acredita que esse é um diferencial competitivo nosso. A gente consegue trazer para o mercado pessoas que eventualmente não estejam por essa questão de acesso. Diversificar portfólio também passa pelos planos? Tem dinheiro para isso, para ter mais produtos aí? Às vezes a gente vê esse mercado aí de pílulas, né, de ômega 3, de vitaminas tão pulsante aí, né? Sim, sem dúvida. Passa por esse planejamento também estratégico? Passa. A gente, olhando para o futuro, né, olhando para esse crescimento, a gente fez um plano realmente estratégico. E nesse plano a gente identificou algumas categorias, por exemplo, que a gente não tem.
que hoje fazem parte da rotina do consumidor e que a gente não tem. Então a gente vai ou desenvolver com a nossa própria marca ou entrar nessa agenda de crescimento inorgânico, que são das aquisições, né, eventualmente de outras companhias. Já né, tem gente que faz, outras, né? Não precisa de vocês começarem do zero ali, exatamente, porque a gente demora, adquirindo, a gente acelera esse crescimento. Né? Eu vou te dar um exemplo. A Negra Rosa agora, por exemplo, Exato, né? Que vocês adquiriram. Então, a gente, olhando para o mercado brasileiro, 54% da população brasileira é de pessoas negras, né? E é um mercado ainda não assistido, de várias necessidades. Por exemplo, maquiagem, né? Maquiagem, difícil. E claro, é um tom de pele diferente, precisa ser desenvolvido exatamente para aquele tom de pele. A gente conheceu a Rosângela, né, a fundadora dessa marca linda, que é a Negra Rosa. Rosângela com uma história desde 2009, fazendo blog dedicado para a beleza negra. Ela, uma pessoa negra, sentia essa necessidade de ter produtos para ela, para a família dela. Sabe o que fica bem na pele negra e o que não fica bem. Exato. Né? Então, quando nós a conhecemos, e é uma companhia ainda pequena, a gente falou, nossa, a gente pode amplificar essa voz. Né? Então, a gente trouxe a Rosângela, né? A gente trouxe a marca para o nosso portfólio, mas além disso a Rosângela e todo o time da Negra vai Rosa ficar, o time também, isso é muito bom. Então, porque eles é que sabem vender aquela marca, fazer aquela marca, né? E essa história, né, é uma história dela, uma história daquele time, né? Exatamente. A gente não pode se apropriar de uma outra história. Engolir a marca, né? E mudar o nome, né? Agora é tudo Farmax. Exatamente, é pelo contrário, o que a gente quer é que aquela marca cresça. E para isso, claro, a gente traz a Rosângela, o time todo, e amplifica. Então a gente coloca agora, dá recursos, por exemplo, para investir mais em marketing. A gente gosta muito da ideia de multiplicar negócios, né? De amplificar vozes, né? Que é exatamente esse conceito que nos fez conhecer a Negra Rosa. Exatamente. Eu acho que tem no mercado agora, tem muita discussão de diversidade e inclusão, dessa agenda de ESG, né, em inglês. Mas muita gente ainda fala disso como se fosse algo separado, sabe? Para mim, eu acho que a beleza está em torná-los juntos. Então, você consegue fazer negócios de forma diversa, inclusiva, né? Proporcionando mais diversidade, causando um impacto social positivo, como a governança adequada. Né? Exatamente. E não é assim, eu ainda vejo muito no mercado empresas que trabalham como se fosse uma agenda tradicional anterior, né? De 8 às 17, e como se tivesse uma hora de trabalho adicional, que aí sim tem a agenda ESG, né? Pra gente não, essas duas coisas elas são uma coisa só, né? E aí sim é que você consegue ampliar os negócios e aí, claro, né, proporcionar mais diversidade, atrair talentos diversos, é incrível, né? A gente falava um pouquinho de liderança no início, de família grande, né? Para mim é inaceitável ter uma empresa, por exemplo, a gente que vende para a consumidora e não ter uma liderança feminina, né? Por isso, por exemplo, que é super importante ter 50% das nossas diretoras mulheres, né? Que está no futuro que seja mais que isso, né? Porque como que você vai vender para mulher se você não tem mulher na sua área de pesquisa? É homem que vai resolver isso? Exatamente. E isso vale para todas as possibilidades de diversidade, né? Orientação sexual, raças, credos. Eu acho que uma pessoa só, né? Eu vou falar de mim que eu fico mais confortável. Eu não consigo ter uma visão tão ampla. Ela é mais ampla quanto mais diverso for meu time. Você tem mulheres também lá na direção com você, lá na mesa de decisão mesmo? Na canetada lá? Sim, são 6 diretores, né? Legal isso. São mulheres. Metade do time. De 6 diretores, 3 mulheres. Precisa. No conselho também, né? 1/3 do conselho, né? São 6 conselheiros, 2 são mulheres. É fundamental, porque só na gerência, só no chão de fábrica... Não, é pouco, porque... Não dá. Então, eu acho que a organização precisa ser liderada, né? Tem um peso aí, né? Por uma perspectiva também feminina. E acho que, estou falando aqui de gênero e tem outras possibilidades diversas. Por exemplo, uma outra possibilidade, o Brasil é muito diverso do ponto de vista geográfico, cada região tem a sua cultura, né? Imagina eu querer vender para o Brasil inteiro e ter no meu time só mineiros, por exemplo, apesar de adorar, né? Ou só paulistas, né? Não dá, né? A gente ama ter no nosso time, a gente tem lá pernambucanos, baianos, paranaenses, tem uma pessoa que nasceu em Manaus, por exemplo, na nossa diretoria. Também, região norte, né? É lindo isso, né? E para a gente alcançar, quando a gente vende, se a gente quer vender para todas as pessoas, né? Então é necessário trazer todas as pessoas, né? De alguma maneira. Sem raça, sem renda. Exato, para compor. Isso é diversidade. Isso sim é diversidade. É como eu acredito. E para mim, assim, as nossas decisões são melhores exatamente porque elas são pensadas de diversas perspectivas, né? A diversidade ela tem que ser trazida na mentalidade, sabe? E além disso, claro, né? Além de trazer
ter uma cultura que realmente inclua a diversidade, que abrace a diversidade, sabe? Que permita opiniões diversas. Porque não adianta eu falar, do ponto de vista estatístico, né, que eu tenho diversidade de gênero ou de orientação sexual e não ouvir quem é diferente, né? De mim, por exemplo, que tem uma opinião diferente da minha, né? É necessário, é fundamental ter uma cultura que permita ouvir as múltiplas perspectivas. E aí, Ronaldo, ainda queria tirar assim, mais umas dúvidas nessa questão de investimentos. Mais ou menos quanto por ano que a Farmax vai investir nesse plano plurianual aí que a gente tem pela frente? Eu acho que em uma ordem de grandeza a gente deve ter, só da nossa expansão de capacidade orgânica, né, da fábrica. De distribuidora, por exemplo, né, pensando em centros de distribuição, a gente deve investir pelo menos 100 milhões de reais nos próximos 3 anos. A gente já investiu ano passado uma ordem de grandeza de 25 milhões, esse ano deve ser por aí, mas a gente deve investir mais no total desse tempo, porque felizmente, né, com o negócio crescendo, ele nos permite reinvestir mais no negócio. E acho que com mais reinvestimento a gente tende a crescer ainda mais. E aí esse investimento ele vai trazer também uma maior demanda, né? Por clientes, né? Por capilaridade, aí, estar em mais estados. Sim. Porque atualmente vocês, em quantos pontos de venda que vocês estão? Acho que o principal canal de venda da Farmax é o canal farmacêutico, né? O canal farmacêutico deve ter no Brasil hoje aproximadamente 91 mil pontos de venda. A gente está presente em 94% desse total. Então tem uma boa distribuição. Tá né? bem. E presente, claro, nos 27 estados brasileiros, mais no Distrito Federal. O nosso time está espalhado na também, grande maioria desses estados. A gente tem força de vendas em praticamente todos os estados. Então, centros de distribuição também vocês têm quantos? Sim, a gente hoje tem em Divinópolis, a gente já deve abrir um primeiro e futuro aqui ainda em Minas Gerais, e a gente já está fazendo um estudo de malha de distribuição para eventualmente nos próximos anos ter novos centros de distribuição. E permite uma capilaridade maior, né? Você, no caso, como é que está caminhando a sua liderança, assim, para também olhar esse ISD, né? Na ONU, você tem adquiriu agora, né, essa cadeira lá. Sim. Como é que é esse trabalho de um executivo de uma empresa de Minas aí na ONU? Te falo, fiquei muito honrado. Foi um convite, um processo, né, que acontece, é o Pacto Global da ONU aqui no Brasil. A gente falou a gente, porque agora eu sou parte, né? Mas a ONU estabeleceu os conhecidos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com um plano de futuro, né, de longo prazo, até 2030, e a Farmax é signatária desse plano. Então nós nos comprometemos com metas de redução de impacto ambiental no longo prazo. Até 2030 a gente já tem as metas estabelecidas. Quando eu conheci, né, o trabalho, quando eu os conheci, eu me ofereci para representá-los, né? Para fazer parte dessa voz, né? E aí eles me escolheram, fiquei feliz com a escolha, para ser o que eles chamam de líder de impacto. Então é como se fosse um porta-voz desse Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, um deles, né? Tenho outros pares. Para mim, muito importante, porque eu acredito, Lince, que uma verdadeira liderança, ela traz a história de vida com a liderança, né? Porque aquela história que a gente ouvia no passado de que, olha, não traga seus problemas de casa para cá, você é uma pessoa na família, você é outra pessoa aqui, eu não acredito. Eu acho que a gente é uma pessoa só, né? O ser humano ele é completo. Então, eu trago para a minha liderança as coisas que eu acredito como pessoa. A forma como eu educo as minhas filhas em casa tem que ser coerente com a forma como eu lidero no trabalho, né? Então, por exemplo, eu sou líder de impacto, que sou porta-voz do ODS 3, que fala de saúde mental, por exemplo. Acho fundamental, sabe? Cada vez mais, né? Exato. Então a gente agora ganhou até mais destaque depois da pandemia, mas eu acho muito importante, por exemplo, a gente criar um ambiente de trabalho amigável, sabe? Falo com o meu time sem piti, sem murro na mesa. Que tinha antigamente, aquele povo que gritava. Não existe, né? Eu acho que você olhava assim, minha nossa. Qualquer um de nós, eu acho, como seres humanos, que horror. Né? A gente já conviveu com alguém que grita, que dá escândalo. E qual de nós escolheria estar ao lado de uma pessoa dessa? Né? Ninguém quer. Então, e é curioso porque líder para mim é muito diferente de chefe, né? Porque para você ser líder, você tem que ter liderado. E liderado, ele escolhe o líder que vai ter. É diferente da relação funcional, de você ser subordinado a alguém. Isso não tem muita escolha. Mas quem te inspira tem que pagar as líder, contas, né? Exato. Quem te inspira como líder, você escolhe, né? É verdade. E eu acho que para uma companhia crescer, como a gente está falando, né, para uma companhia impactar positivamente a sociedade,
ela precisa de lideranças inspiradoras. Sim. E além disso, assim, eu preciso conversar com as pessoas, com o meu time, por exemplo, e eles precisam escolher estar ao meu lado. Então, por exemplo, quando eu volto, né, para a minha responsabilidade de saúde mental, como líder de impacto da ONU, é nesse sentido de criar, por exemplo, a Pharmax como uma referência, quiçá, né, para inspirar outras companhias e ser reconhecida como uma companhia que tem um ambiente amigável, que as pessoas se sintam bem. Tem a ver com isso, sabe? O Pacto Global da ONU tem diversos objetivos, né? Falando do líder de impacto, né, que eu estou representando, o ODS 3, acho você que vai ter que vai ter que falar, vai ter que dar a sua contribuição em programas, assim, propor projetos. Sim. Por exemplo, a gente... Você já tem assim em mente o que você vai propor lá na ONU? Tem sim. A gente tem um evento, né, entre os dias 15 e 17 de março em Nova York, né, que vai ser no headquarter, lá no escritório central da ONU em Nova York, que a gente vai discutir pautas nesse sentido. Tem uma agenda brasileira, inclusive, na sexta-feira à tarde, que a gente vai discutir, por exemplo, maior presença feminina na liderança, maior presença, por exemplo, de negros no mundo corporativo, que ainda é muito pouco, né, não representa o percentual de negros na sociedade, e para tratar esse tema com equidade precisa representar, então tem muito a se avançar. Eu tenho boas ideias, eu acho. Eu gostaria de trocá-las, né? Acho que somos todos mestres e aprendizes nesse universo. E acho que uma maneira de inspirar é fazer, sabe? Então, se eu conseguir implementar na Pharmax, no meu universo pequenininho dessa companhia, né, e mostrar que é possível, eu acho que a gente consegue inspirar outras companhias, quiçá ter um impacto maior nesse país que tanto precisa de impacto social positivo, né? Precisa muito, né, de democratizar esse acesso das pessoas, né? Foi para isso que você voltou também, inclusive da Suíça, né? Também. Não teria ficado lá, né? Eu acho que todos nós a gente volta lá atrás, né? Então, a gente pra tem que voltou, né? Eu acho que a gente tem um dever, assim, de deixar um legado, sabe? Um também legado do acho. qual você se orgulhe, né? E isso vai muito além, na minha opinião, pelo menos, do que eu me orgulho na minha jornada individual, né? Imagina se passar pela vida e só você, como indivíduo, ter ganhado algo, né? Eu acho que, pelo menos a minha percepção ao longo da minha jornada é assim, eu ganhei algo, claro, como indivíduo, também já impactei positivamente a minha família, que é importante, mas é necessário impactar a sociedade. E sabe? lá na Pharmax, Ronaldo, assim, o que o colaborador tem lá que é aquilo, né, de devolver para a sociedade, não é? Sim. Não somente do colaborador, mas da cidade onde ela está, Sim. onde ela ganhou toda essa força, né, essa robustez. Sim. Como é a relação com o funcionário, assim, em benefícios, em programas, claro. em programas sociais na comunidade? Sim. Acho que primeiro começa do básico, né? Pensando naquela pirâmide de Maslow, uma remuneração justa. Acho que é um bom começo, né? Porque senão esse discurso todo fica vazio. Garantir que os nossos funcionários, nossos colaboradores tenham uma remuneração justa, compatível com o mercado, para a gente é fundamental. Além disso, treinamento, desenvolvimento, porque quando a gente fala de uma companhia que cresce, ela cresce porque as pessoas lá crescem. É, né? O time que está fazendo ela crescer. Exatamente. Eu brinco que o tijolo não cresce, não é? Não pode cresce. ter o dinheiro que for no mundo, Exatamente. se não tiver um time bom... Exato. Então, propiciar um ambiente que estimule o desenvolvimento, oferecer treinamentos, oferecer, por exemplo, a gente tem uma política de pagar parte da educação acadêmica, eventualmente, que as pessoas, dependendo da posição que ela está, né, que ela se candidate, para a gente é muito importante. Então, esse ambiente de desenvolvimento, de treinamento, é algo que a gente estimula. Porque são novos líderes que virão. Exatamente. Né? E a gente tem promoções várias, né, de pessoas que vêm da base e que vão sendo promovidas. A gente acabou, por exemplo, o último ciclo de estágio, a gente teve 11 estagiários na reta final que estavam conosco, 2 tiveram seus estágios renovados porque não se graduaram, os outros 9 foram contratados. Então a gente tem uma base, né, de alimentação da estrutura. Além de remuneração justa, além de condições de crescer na companhia, a gente tem também, na minha opinião, uma cultura muito bacana, sabe? Isso é uma coisa que eu me orgulho, e voltando lá, que eu herdei, vamos dizer, dos fundadores, né, do cuidado que a família tinha, era uma cultura de cuidado com as pessoas. Falando de saúde mental, isso é fundamental, viu, Lenice? Aquela cultura que você entra no ambiente de trabalho e se sente acolhido, sabe? É claro, eventualmente, que a gente tem um problema ou outro, mas em geral a gente tem uma energia boa. A gente, quando celebra algum resultado, a gente tem um sino no escritório, que a gente bate o sino. E aí a gente traz as pessoas de todas as áreas, né? Porque é uma conquista conjunta. Enfim, eu acho que tem as pessoas lá, e uma coisa que eu acho muito importante, assim,
Na Farmax a gente pode contratar pessoas da mesma família, né? Então, se você trabalha na Farmax, você pode indicar seu irmão, né? E eu brinco que esse é um ótimo sinal, porque se você traz para trabalhar com você alguém que você ama, né, da sua família, acha que vale a pena, né? É porque vale a pena, né? Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, na temporada Minas S.A. sobre liderança. Você está falando muito sobre liderança hoje, gente. E você, Ronaldo, o que você faz para se cuidar? Isso é um ponto muito importante. Muito importante. O que eu vejo de gente aí, né? Exatamente. Eu brinco com o meu time que eu gosto daquela filosofia das máscaras de oxigênio, sabe? Quando a gente ouve a comissária de bordo falando, olha, se tiver turbulência, se as máscaras caírem, né? Primeiro coloque a máscara em você para depois nos outros. Eu acho que todos os profissionais precisam se cuidar. Eu me cuido, a minha válvula de escape, eu recomendo fortemente que cada um encontre a sua, né? A minha é a corrida. Eu gosto de correr na rua, sabe? Você faz maratona, eu essas faço, coisas? Eu gosto de corrida de longa distância. Você corre quanto? É o quê? Ultramaratonista? Não, né? Eu fiz maratona. Chega a 100. Ano passado, por exemplo, eu fiz 2 maratonas, 42 quilômetros. Eu gosto da distância. A distância longa me desafia, né? Eu preciso treinar de forma consistente, então não posso acordar um dia com vontade de correr 42 quilômetros. Faz com que eu treine toda semana, então disciplina, foco, acho que são competências importantes. Ou seja, é possível, né? Colocar na agenda de um CEO que então, atribulada, o que eu faço é assim, eu acordo, antes de pegar telefone, antes de olhar a mensagem de trabalho, eu vou correr, né? Tomo café da manhã e vou correr. Então, 1 hora do meu dia... Você acorda que horas? Eu acordo muito cedo, mas 6 horas da manhã. 6 horas. Aí vai correr corro e depois... de 6h30 às 7h30. Começa a trabalhar umas 8, 8h30 da manhã. E aí vai, né? E aí toca a rotina de trabalho. Você dorme? Você consegue dormir? Durmo bem. E acho que é outra coisa muito importante. Assim. Porque tem CEO que não dorme, né? Dorme 4 horas só e pronto. Eu não gosto dessas rotinas que eu considero insustentáveis, sabe? Eu acho que quando você se coloca em uma situação que você não consiga sustentar por muito tempo, ela não é uma boa situação. Nem para você, nem para quem convive com você, né? Quando tem no meu ambiente... Tem que conviver no mesmo ritmo. Exato, porque... Quando eu tenho no meu ambiente alguém que só trabalha, alguém que fala de trabalho, alguém que manda e-mail muito tarde, responde muito cedo, eu paro para conversar. Para mim, nos pilares da vida daquela pessoa, tem algum problema, sabe? Não acho que é algo saudável. E para mim, pelo menos, a gente precisa de pessoas saudáveis, né? Porque, como eu te falei, para mim é um ser humano só. Então, claro, eu trabalho com ele, a relação é profissional. Mas pode estar desequilibrada. E se ele está desequilibrado em algum pilar, vai desequilibrar também no trabalho, né? É importante... um efeito dominó, né? Exato, para mim é. Até porque dificilmente essa pessoa que dorme tão pouco, ela, por exemplo, não vai ficar irritadiça, né? E ela não vai, eventualmente, descontar em quem está perto, né? Então, eu tento ter uma rotina saudável, assim. Claro que não são todos os dias que eu tenho tudo, né? Mas eu tento correr pela manhã, me alimento bem, né? Faço o que todo mundo sabe, que é de conhecimento comum, né? Não fico, por exemplo, não deixo de almoçar para trabalhar, para fazer reunião, não acho que é razoável, né? Pode acontecer em algum momento de crise, mas não é parte da minha rotina. E costumo dormir 7 horas, aproximadamente, 8 horas por noite. Não faço uso, por exemplo, de remédio para dormir, não acho que é uma solução, acho que a gente precisa realmente tomar cuidado. Você está com quantos anos, Ronaldo? 47 anos. Está novo ainda, 75, E acho, obrigado até pela pergunta, porque eu acho que é muito importante. Eu falava isso ontem para o meu time, conversei com 2 pessoas muito próximas. Eu acho que a gente precisa se cuidar, Lenice, para que a gente tenha até um colchão, eu diria, de emoções. Porque muitas vezes você não escolhe o que o mundo te oferece, né? E você pode ser impactado por uma notícia ruim, você pode ser impactado por alguma reunião que alguém faz um comentário que não te caia bem, e você precisa, como líder, respirar um pouco e filtrar. Porque se toda a pressão que eu receber do mundo externo eu repassar para o meu time, aquilo vai virar um caos, né? Então eu preciso, de alguma maneira, receber algo e ter um colchão de amortecimento, assim. Esse colchão, para mim, só existe se eu estou me cuidando, sabe? Com essa saúde, a gente separa a saúde mental e física, para mim é uma saúde total, né? Que tem pilares da vida, né? Você tem um pilar familiar, social, o do trabalho, espiritual, eventualmente, né? Mas você consegue manter, Ronaldo, assim, esse autocontrole aí? Acho que as pessoas que trabalham comigo devem falar melhor. Eu acho que sim. Claro que eu tenho... Você está me passando isso também. Eu acho que sim. Claro que eu tenho dias mais tristes, dias mais felizes, né? Mais bem-humorados, menos. De carne e osso, né? Exato. Mas eu acredito que sim. Eu acho que, eu conversava até com alguns amigos no ano passado... Estabilidade emocional, né? Também. Eu aprendi, lendo algumas coisas, que assim, a gente fala muito de equilíbrio, né?
Mas equilíbrio é algo parece estático, né? Quando a gente coloca aquelas pedrinhas, né? E a vida ela é dinâmica. Então eu falo mais de harmonia, sabe? Ao longo da vida, dependendo do seu dia, do que você está vivendo, você, claro, precisa dar mais atenção a uma coisa ou a outra coisa, né? Então eu busco essa vida de mais harmonia. Um pouco aqui, um pouco ali. Por exemplo, quando eu morava na Suíça, eu viajava muito, né? Viajava aproximadamente metade do meu tempo eu passava viajando. Então quando eu voltava para casa, eu dava muita atenção para minha família. Fazia diferença. Né? Hoje mesmo, quando eu chego do trabalho, por exemplo, eu tendo a não ler mais nada de trabalho, né? Eu viro meu celular com a tela para baixo, eu não tenho notificações no meu celular, que eu acho que é um péssimo hábito, né? De estar com o celular e tá vibrando, né? Que me interrompe o tempo inteiro. Então, assim, eu procuro estar, né? Como agora, por exemplo, estar aqui, 100% aqui, viver uma coisa de cada alma, vez. né? Exato, Eu acho que isso traz harmonia para a vida, e é o que eu acredito. Traz paz interior. Exato. E, de novo, para você e para as pessoas que estão ao redor. Ao redor, né? Porque você emana essa energia, né? As pessoas, quando, por exemplo, minhas crianças eram pequenas, às vezes eu as sentia mais irritadas. Com o passar do tempo, eu falei, gente, elas estão mais irritadas quando eu estou mais irritado, né? Porque, claro, a minha tolerância para, eventualmente, o choro de uma criança é menor quando eu estou irritado, né? Então, às vezes, o que a gente atribui ao outro, na verdade, é a nossa responsabilidade. É como a gente reage, na verdade, ao outro, né? E quando você está mais tranquilo, quando você está se cuidando, né? Voltando à pergunta, eu acho que você consegue reagir melhor ao que esse mundão aí nos oferece. Tem algum sonho ainda, Ronaldo? Muitos. Para a Farmax, qual que é o sonho? Eu tenho o sonho que a Farmax cresça a ponto de transformar vidas, no sentido mais amplo. O que é transformar vidas? As vidas de quem das pessoas que trabalham conosco, né? Eu queria muito que as pessoas que trabalhassem conosco entendessem aquela companhia como uma ótima opção, sabe? Uma companhia que realmente elas estão felizes, com remuneração também, mas mais que isso, com ambiente, que elas aprendam coisas novas, que as mães voltem para casa as mães melhores, que os pais voltem para casa pais melhores, que sejamos melhores cidadãos vivendo um ambiente melhor na Farmax. E como companhia também que a gente gere mais empregos, sabe? Que a gente consiga oferecer mais oportunidade de trabalho para essa população que tem tanta carência ainda de trabalho, de emprego, que as pessoas que compram nossos produtos acreditem que são bons produtos, né? Que a gente tenha uma boa reputação. A gente vive uma crise, eu acho, de confiança na sociedade brasileira triste, sabe? Das pessoas que desconfiam de tudo, a gente é sempre testado, né? Então, mas será, né? Que essa marca é boa mesmo? Né? Não está me enganando, isso é de verdade? Esse preço aí, baratinho, como é que é isso? Então, eu acredito, meu sonho para a Farmax é que seja uma companhia que adiante mantenha uma boa reputação, sabe? Uma reputação de marca confiável, porque são pessoas confiáveis que estão por trás. E de qualquer pessoa que seja tocada por nós, por produtos, por relações, clientes, fornecedores, consumidoras, né, que sejam impactadas de maneira positiva. Acho que é mais do que o crescimento pelo dinheiro, sabe, pelo negócio, é o crescimento pelo crescimento do impacto que possa alcançar. Que legal, Ronaldo, quero te agradecer demais. Imagina. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Pela entrevista, pela transparência de emoções. Obrigado. Não somente de negócio, né? Sim. De ser humano. Sim. Isso é muito importante para os nossos líderes atualmente. Que bom. Obrigado de novo pelo convite. Eu que te agradeço. Prazer enorme estar aqui. E conte comigo, sempre que quiser, sobre quaisquer assuntos aí que você queira conversar. Pode estou deixar. à sua disposição. A gente vai se falar muito sempre. Tá bom. Obrigada, Ronaldo. Obrigado a você. Gente, hoje eu recebi Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos.
O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.